Vamos lá, né? O Yuri pediu para mim falar um pouco sobre os horizontes, né? Falar do perfil de solo. E vocês estão conseguindo ver o meu compartilhamento de tela? Sim, Minha tela compartilhada? Ótimo. Pois então, basicamente, a gente tem que saber, para a gente entender isso, a gente tem que saber a diferença do que é um perfil de solo e do que é um horizonte, né? Que existe diferença. O perfil de solo é toda essa totalidade aqui, de toda aquela paredão, aquele paredão que a gente abre, né? Quando a gente quer ver o solo na totalidade. O perfil é a totalidade e os horizontes é a divisão desse perfil, né? Ou seja, tá aqui, né? O perfil é a seção vertical do terreno que permite estudar o solo em seu conjunto, desde a sua superfície até o material originário. Os horizontes são as camadas que compõem esse perfil, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem ao lado, o horizonte ele não é homogêneo. Ele tem várias camadas, ele tem várias cores diferentes que a gente consegue dividir e observar. E essas diferenças de camadas no perfil de solo são o que a gente chama de horizontes, né? E esses horizontes eles vão variar de acordo com o tipo de solo que a gente tem, né? Mas via de regra, os horizontes mais presentes que a gente tem vão ser o horizonte O, H, A, o B, o C, o F e o R, né? E enfim, a gente vai ter, só aceitar mais a galera aqui. Enfim, quando a gente vai ter os horizontes do, do solo, por exemplo, a gente vai ter o horizonte O, A, o A, B, o E, o C e o R. Para a gente entender isso, a gente precisa entender, por exemplo, começando pelo. Vou tentar começar pelo horizonte A, né? O horizonte A é aquele horizonte superficial, é o horizonte que a gente chama de horizonte superficial, que é onde tem maior presença de minerais, né? Que é onde tem uma maior atividade, uma atividade biológica também muito presente, né? Então a gente tem uma quantidade muito grande, tanto de minerais no horizonte A, quanto de material orgânico, né? Ele tem essa junção e é um horizonte muito fértil, né? Fértil. Geralmente é esse horizonte superficial aqui, é o primeiro horizonte que a gente encontra no perfil de solo. O horizonte O e o horizonte H, eles meio que se encontram em cima desse horizonte A. Mas a gente tem que ter um pouquinho de atenção quando a gente vai falar sobre o horizonte O e o horizonte H, porque o horizonte O e o horizonte H eles são camadas de material orgânico que se forma em cima do horizonte A. Então, o horizonte A ele é esse horizonte que tem uma característica mineral maior, ou seja, uma concentração de minerais maiores, enquanto que o horizonte O e o horizonte H eles têm uma quantidade maior, por exemplo, de matéria orgânica, né? Quando a gente viu na disciplina que um dos fatores de formação do solo é a presença de matéria orgânica. Né? E, por exemplo, uma área que ela é muito florestada, que ela tem muito, por exemplo, uma floresta amazônica, por exemplo, ela tem muita queda de folhas, por exemplo. Né? Então, em cima do solo, aquelas folhas vão se decompondo e elas vão sendo incorporadas ao solo. Né? E aí, naquelas áreas mais florestadas, mais intocadas pelas ações antrópicas, elas vão formar esse horizonte O, esse horizonte mais formado por camadas orgânicas, né, por material orgânico, né, que é essas folhas, restos de animais, enfim, bactérias. Né, então esse horizonte O é um horizonte que se diferencia do horizonte A, por exemplo, na quantidade de matéria orgânica. O horizonte O é um horizonte superficial, ele é rico em matéria orgânica, enquanto que o horizonte A ele tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica também. Ele é um horizonte que é mais próximo da superfície, mas ele se diferencia por ser um horizonte com uma quantidade maior de minerais, por ser um horizonte mais mineralizado. O horizonte H ele é meio, assim, muito dificilmente vocês vão ouvir falar dele, né? Até na prova eu acho muito difícil cair também, coisa do tipo. Mas o horizonte H basicamente ele se diferencia do O porque o H ele se desenvolve em áreas alagadas, por exemplo, em áreas de condições de umidade, de água muito prolongada, né? E é interessante a gente falar também que, por exemplo, o horizonte O ele é muito difícil de ser encontrado em áreas que têm ações humanas, por exemplo. Né? A gente não vai encontrar o horizonte O em áreas perto de áreas urbanas, perto de áreas com cultivo
cultivo agrícola, por exemplo, né? Porque ele necessita de uma acumulação desse material orgânico para esse horizonte O poder se formar. Então, geralmente, o primeiro horizonte que a gente encontra é justamente o horizonte A, como tem nessa imagem aqui. Ó. O primeiro horizonte que se encontra aqui é o horizonte A. O horizonte B, por exemplo, ele é um horizonte subsuperficial transicional, né? Ou seja, ele é um horizonte que está ali abaixo do horizonte A. Mas na hierarquia, digamos assim, na ordem dos horizontes, a gente tem o E acima do B, por exemplo. O E entre o A e o B. Mas o E, ele é um horizonte também que ele é um horizonte mineral, com muita presença de minerais, mas ele é um horizonte que ele perde muito desses minerais e da argila que tem nele, né? Então, o horizonte E, quando chove, por exemplo, quando a gente tem o horizonte A e o horizonte E, e depois o horizonte B. O horizonte E, por exemplo, ele, por exemplo, quando ele sofre questões de chuva, de infiltração da água no horizonte E, quando a água infiltra nesse horizonte E, a água ela pega os minerais que estão nesse horizonte E, a argila que está presente nesse horizonte E, e ela vai transportar essa argila, esses minerais que estão presentes no horizonte E, para camadas mais abaixo do horizonte E, como por exemplo o horizonte B. Então o horizonte B ele é muito favorecido, por exemplo, por esse carreamento dessa argila e esses materiais, esses minerais que saem do horizonte E e se depositam no horizonte B. Né? Então o horizonte E ele tem essa característica de ser um horizonte que ele perde esse material, né? Quando a água infiltra, quando a chuva vem e a água infiltra, ele perde esse material e esse material se deposita, por exemplo, no horizonte B, que é o horizonte abaixo do horizonte E. Eu vou tentar achar um perfil de solo, uma imagem aqui que ilustre bem isso. Né? Eu não sei se tem nesse slide, mas eu gostaria que tivesse, por exemplo. Né? Gente, e só para salientar, eu não tô falando tanto porque eu tô na escola, né? Mas enfim, tá dando pra ouvir? Tá sim. Pronto. Esse processo que o Henrique falou, ele tem dois nomes. Quando ocorre essa lixiviação da argila, o nome disso é eluviação. É quando eu tenho a saída desses organismos. E quando esses organismos, entre aspas, né, vão para o horizonte B, ele leva o nome de iluviação. É bom vocês lembrarem desses dois processozinhos. Pode falar de novo, por favor. Pronto. O Henrique falou aí, né, da saída dos minerais, certo? O processo de eluviação é quando a gente tem a remoção da matéria orgânica ou então da argila, que é o que ocorre no horizonte E. E o processo de ganho desse material se chama iluviação. Então, para vocês lembrarem, o E é quando está saindo, é eluviação, e o I é quando está entrando. Pois é, ó. Aí aqui, né? Desculpa aí. Pronto? Pois é, galera, isso que a Gabi tá falando é muito evidente nessa imagem que a gente tem aqui, ó. A gente tem no início o horizonte A, e entre o horizonte A e o horizonte B, a gente tem um horizonte E. Perceba como o horizonte E, ele é bem mais claro do que o horizonte B, né? Significa que a argila, esses organismos, esses minerais, esse material que estava presente no horizonte E, ele foi eluviado, ele foi carreado pela água, e esse material iluviou, ou seja, iluviação, ele iluvia no horizonte B. Ele se deposita no horizonte B. Por isso que o horizonte B aqui, ele tem essa característica um pouco mais escura, né? Um pouco mais, enfim, mais escurinha. Enquanto que o horizonte E, ele tá um horizonte mais claro, porque esse material foi retirado, esse material foi eluviado do horizonte E, e ele foi depositado, ou seja, ele foi iluviado no horizonte B.
Então é muito importante que vocês tenham noção desse fenômeno. Né? Mas aqui também, nesse outro slide, a gente também vai ter. A gente tem o horizonte A, mais escuro, com presença de material orgânico, com presença de minerais. O horizonte E, que ele é um pouco mais claro, e o horizonte B, que já é um pouco mais escurinho. Por quê? Porque de novo, o material mineral, o material argiloso do horizonte E, ele sofre a ação da infiltração da água, e o material eluvia do horizonte E e iluvia no horizonte B. Por isso que o horizonte B aqui, ó, por exemplo, BT1, que é o horizonte textural, horizonte B textural, aqui, ele vai ser um pouco mais escurinho que o horizonte E. Né? É muito por causa desse processo que a gente falou agora. Né? Então o horizonte B ele é justamente esse horizonte que vai receber esse material, essa argila e esses minerais. Aqui também, nesse perfil de solo, a gente consegue observar. O horizonte E é mais claro, o horizonte B mais escuro por causa desse fenômeno de eluviação e iluviação. Né? Mas, por exemplo, aqui, num dos perfis que a gente tem aqui, a gente não tem, por exemplo, esse aqui de cima, a gente não tem horizonte E. A gente tem do horizonte A direto para o B. Então, é importante a gente entender que nem sempre todos os horizontes eles vão estar presentes em todos os tipos de solo, que eles vão estar presentes em todos os tipos de solo. Né? Eu vou dar um exemplo mais à frente, que isso vai ficar muito claro. Né? Agora, partindo agora para o horizonte C, o horizonte C ele já é um horizonte que está quase ali chegando na rocha. Ele é um horizonte, é uma camada muito mineral de um material, de uma rocha já inconsolidada, né? A rocha ele já sofreu o processo de intemperismo, de erosão, né? E é um material já inconsolidado, mas é um material ainda muito consolidado. É um material rochoso ainda muito pouco afetado pelos processos de pedogênese, né? Então, o horizonte C, eu estou tentando encontrar uma imagem que tenha um horizonte C aqui, para eu mostrar para vocês. Então, o horizonte C é esse horizonte que ele ainda está se formando, que ele acabou de se desagregar da rocha-mãe. Né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem um horizonte C, vocês percebem que ele tem aqui alguns bolsões de rocha já um pouco mais desconsolidados, mas ainda assim muito maciços. Né? A gente tem aqui um pedaço de rocha maior, outro pedaço de rocha maior, que vai sendo intercalado com um material mais fino. Já o horizonte R é a rocha mãe, é a rocha matriz. Né? Então é quando você chega no fim do perfil de solo. Né? O perfil de solo, em tese, você tem que cavar ele até você chegar no horizonte R, que é o horizonte da rocha mãe, da rocha matriz daquele solo. Né? Então, às vezes isso em campo, a gente não tem tempo, então fica muito difícil fazer isso. Mas, por exemplo, antes do horizonte R, ele é o horizonte final, ele é o horizonte mais fundo de um solo. Né? Porque é o horizonte, o horizonte que a presença da rocha-mãe, que é a rocha-mãe, que é a rocha matriz daquele solo. Já o horizonte C é esse horizonte que fica acima dessa rocha-mãe, que já é um material que ele está sendo ali desagregado, que ele está sendo intemperizado, que ele está sendo erodido, e esse material, com o tempo de desenvolvimento do solo, né, a gente viu que o tempo é um dos fatores de formação do solo, com o tempo esse material vai sendo cada vez mais consolidado no solo, e esse solo vai desenvolvendo, vai ficando cada vez mais profundo, por exemplo. Né? Tem uma imagem muito boa nesse slide, que eu vou tentar achar agora, que ele mostra um horizonte, que ele mostra um perfil de solo em que a gente só tem o horizonte A e o horizonte R. Tá aqui, por exemplo. Ó. A gente tem só o horizonte R, que é a rocha-mãe, e aqui a gente tem já um horizonte A. Vocês podem perceber então que muitos perfis de solo, alguns perfis de solos, não obrigatoriamente a gente vai ter todos os horizontes. Né? Dependendo do tipo de solo, a gente vai ter presença de um horizonte, a gente vai ter ausência de um horizonte, por exemplo. Esse solo aqui, no caso, isso vai indicar que ele é um solo muito jovem. Né? Por exemplo, é um solo que não teve tempo de se desenvolver. Né? Que ao longo do tempo que o solo vai desenvolvendo, o solo ele vai ganhando esses novos horizontes, ele vai aumentando de profundidade. Aqui nesse caso, como a rocha-mãe ela ainda está muito rasa no perfil de solo, ela só tem um horizonte acima dela, que é o horizonte A, que é o horizonte superficial. Isso aqui a gente pode inferir que é um solo muito jovem, né? Que é um solo que ainda não se desenvolveu, que é um solo que ainda não esteve exposto às condições climáticas, às condições do relevo, às condições do tempo. Então é um solo que ainda não desenvolveu completamente, né? Então é um solo muito jovem. E esses solos jovens, eles realmente têm o seu horizonte R um pouco mais elevado, um pouco mais acima. Né? Então, é basicamente isso. Quanto a gente sempre vê também, uma coisa que eu vou falar para vocês não se preocuparem tanto, é com esses sufixos aqui de características especiais
dos horizontes. Por exemplo, um horizonte BG ou CG, que é um horizonte B ou horizonte C que tem a presença de Gley, que é, por exemplo, horizontes que estão presentes, por exemplo, nos Gley solos. Ou um horizonte BF que tem presença de Plintita. Não se preocupem tanto com isso, né? Porque são muitas classificações, são muitos sufixos, né? Então também não tem necessidade de vocês se preocuparem tanto com essas especificidades muito grandes. Né? Então, o que vocês têm que ter em mente são as características gerais de cada horizonte. As características gerais do horizonte O, do horizonte A, do horizonte E, do horizonte B, do C e do R. Né? Então, tenham em mente as principais características desses horizontes. Essas especificidades de sufixos, o horizonte BT, que é um horizonte B textural. Não se preocupem tanto com isso, mas tenham em mente as características gerais de cada horizonte. Né? Alguma dúvida? Henrique, só uma coisa. Vocês depois podem disponibilizar esse livro? Eu estava vendo, não tem no Drive ainda, que eu achei Qual? ele bem interessante. Qual Esse livro? aí, perfil de solos. Pois eu vou tentar achar ele, aí se eu achar eu disponibilizo, porque eu também não sei onde é que tem ele. Manual de descrição e coleta de Não, solo no campo. esse daí que tu tá mostrando aí. Não, esse slide aqui? É. Ah, Ah, isso é um tem no slide? Drive. Isso aqui tem no Drive. Isso aqui é um slide. Tem no Drive. Ah, sim. Ô, Henrique, o A e o R vai existir, né? Então, sempre. Quê? O A e o R vai sempre existir, então. Assim, essa é uma pergunta muito de querer generalizar as coisas. E, assim, eu, na minha intuição, digo que está correto. Mas, assim, eu também não tenho todo o conhecimento da pedologia do mundo, né? Então, talvez exista um caso muito específico que, sei lá, um dos dois não estejam presentes, mas eu acho muito difícil isso acontecer. E eu acho que dá pra dizer sim que o A e o R sempre vão ser horizontes que vão estar presentes, até porque o A é o horizonte superficial e o R é o horizonte final, né? O horizonte que dá início ao processo de pedogênese, né? Então eu acho que dá pra gente dizer isso, né? Que o A e o R estão sempre presentes. Enfim, mais alguma dúvida que vocês tenham em relação a perfil de solo? Podem dizer, podem dizer. Henrique, só sobre. Eu acho que as características externas não tá assim muito na minha cabeça, Hum, que é sobre a argila, o silt, a areia, a composição. Acho que a textura do solo. sim, Tem como sim, dar só uma revisada nisso? perfeito. Basicamente a textura, ela vai ser definida pelas três granulometrias do solo. Não é que o solo ele é composto por três componentes, que é o argila, o silt e a areia. Não, vocês têm que entender que o silt, a argila e a areia, ela é a granulometria dos grãos do solo. Né? Então vou tentar achar aqui, que ele está nesse slide, inclusive, a questão da granulometria, para me mostrar para vocês. Textura, tá aqui, pronto. A distribuição das partículas do solo por tamanho. Ou seja, a areia é uma partícula muito maior, enquanto que o silt é uma partícula intermediária entre as duas, apesar de ele ser muito menor que os grãos de areia. E a argila é a menor unidade, né? Ele é a menor partícula que compõe o solo. Né? E o solo ele vai ter diferentes composições em relação à areia, o silt e a argila. Por exemplo, vão existir solos que vão ter uma composição maior de areia, vão ser solos mais arenosos, como por exemplo são os neossolos quartzarênicos, por exemplo, são solos muito arenosos. Enquanto que vai ter solos mais argilosos, como por exemplo os gleisolos, como os argissolos, os cambissolos também vão ter uma boa quantidade de argila, vão ter solos com mais quantidade de silt e por aí vai. Né? Então a gente vai ter, o solo ele vai ter essas três diferentes granulometrias, né? E elas vão estar em concentrações diferentes dependendo do tipo de solo. Como eu falei, por exemplo, um neossolo quartzarênico vai ter uma quantidade muito maior de areia, mas uma quantidade muito pequena de argila, por exemplo. Vai ter ali um pouquinho de argila, mas vai ser uma quantidade muito pequena. Né? E isso vai moldar as características do solo, né? Algumas das características morfológicas do solo. Né? A textura do solo vai moldar isso. Né? No caso, por exemplo, a areia, quando você pega num solo muito arenoso, você vai ter uma sensação de aspereza. Né? Quando você pega a areia da praia, por exemplo, você sente aquela aspereza. Quando você está em cima de uma duna, você pega aquela areia,
que é quartzo puro, você vai sentir uma aspereza maior, porque são unidades muito arenosas, né, com uma grande quantidade de grãos de areia, né, ou seja, são grãos muito mais grosseiros, né, que vão de 2 a 0,053 milímetros, né, ou seja, são grãos muito maiores, né, muito mais grosseiros. Vocês lembram no laboratório, quando a gente estava fazendo o teste de pegajosidade e plasticidade, que a gente pegava uma amostra, molhava com aquele borrifador, e também testava de forma seca e tentava fazer a cobrinha, né? Por exemplo. Quando a gente pegava, por exemplo, a galera que estava comigo, por exemplo, eles viram isso, né? Eu testei com cambisolo, com gleisolo e com neossolo quartzarênico, né? No neossolo quartzarênico, que tem uma quantidade de areia muito grande, por exemplo, ele não é muito plástico, né? A pessoa que estava tentando fazer a cobrinha no neossolo quartzarênico não conseguiu, porque é uma quantidade muito grande de areia. Ou seja, os solos que têm quantidades maiores de areia, eles são solos não plásticos e não pegajosos. Quando você faz o teste de pegajosidade, você coloca no dedinho e vê se o solo cai, se aquela amostrazinha de solo úmida que você tem na mão, ele cai, né, mostra que ele não é um solo tão pegajoso, justamente pela grande quantidade de areia. Quando ele é um solo mais siltoso, ele vai ter, na mão, você vai ter essa sensação de sedosidade. Você vai sentir uma coisinha macia. Quando você pega assim entre os dedinhos e vai arrastando assim, você esfrega os dedinhos, você vai sentir que dá uma sensação macia, né? Uma sensação de um seda, de um talco, né? Por aí vai. Você sente uma sensação mais maciazinha. Significa que ele pode ter ou uma grande quantidade de silt, ou uma grande quantidade de argila. O silt e a argila no toque, eles são muito parecidos, né? Mas, por exemplo, e na plasticidade, eles também são mais parecidos, né? Quando você coloca, você umedece, tenta fazer a cobrinha se forma. E quando você vai tentar fazer aquele anelzinho com a cobrinha, como a gente viu no laboratório, eles vão conseguir dobrar mais, né? Eles vão conseguir até talvez se unir, né? Unir as duas pontas. Eles vão conseguir ser mais maleáveis, né? Ou seja, quando a gente tem uma concentração maior de silt e de argila, eles vão ser solos mais plásticos, né? Agora, o silt, ele se difere da argila porque, tanto pelo tamanho, né, quanto pela granulometria, a argila é menor que o silt, e pela pegajosidade. O silt, ele não é tão pegajoso quanto a argila, né? Quando a gente faz o teste da pegajosidade, você coloca ele no dedinho, né, e vê se ele cai. Se ele cai, ele não é tão pegajoso. Se ele continua grudado no seu dedo, ele é mais pegajoso, né? Então a textura, ela é basicamente definida pelo tamanho do grão, né? Se o grão ele é mais grosseiro, se o grão ele é maior, ele é areia. Se o grão ele é mediano ali, se ele tá ali entre a areia e a argila, é um silt, e a argila é a menor unidade desses grãos. Só uma pergunta, vocês chegaram a ver esse triângulo aqui que está na frente na tela agora? Vocês conhecem esse Como triângulo? assim? Foi o que tu tinha mostrado pra gente, não foi, não? Vocês sabem usar esse triângulo? Não me lembro não como é que foi. Exatamente. É muito bom que a gente veja isso hoje e que vocês alertem os colegas a vocês que talvez isso caia na prova. Como usar o triângulo textural. A gente vai fazer um exercício agora. Basicamente, o solo ele é composto por esses três componentes, né? Por essas três granulometrias: areia, silt e argila. E esses componentes eles estão presentes no solo em diferentes porcentagens, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo arbitrário de um solo com 30% de areia, 35% de silt e 35% de argila. E a partir dessa porcentagem, a gente consegue, aqui no triângulo textural, avaliar qual é a textura dela. Se ela é argila pesada, se ela é argila arenosa, franco-argila arenosa, franco-argilo-siltosa, franco-siltosa e por aí vai. Areia franca, enfim. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a primeira coisa que vocês têm que observar é se a soma desses valores dá 100. 30 mais 35 mais 35. Vamos ver se isso dá 100. 35 mais 35 é 70. 70 mais 30 é 100. Então está correto. Então, essa soma aqui de 30, 35 e 35 faz sentido. Essas porcentagens fazem sentido. Essa porcentagem tem que dar 100. Se der menos, está errado. Se der mais, está errado também. Então, vamos lá. Ele deu que a gente tem 30% de areia nesse solo. A gente vai ver aqui, ó, na coluna de baixo, que é a areia, e vai marcar aqui, ó, 30%. 30%. Onde está essa linhazinha aqui, 30%. 35% de silt. Então a gente vai vir aqui, ó, na coluna do silt, no lado do silt, e vai vir aqui, ó, 30, 40, então é aqui no meio, 35, bem aqui. A gente vai marcar bem aqui.
e 35% de argila. Aqui de novo, ó, coluna da argila, entre 30 e o 40, 35 bem aqui. E aí, a gente vai ter 3 pontinhos, um em cada lado desse triângulo. E aí, a gente vai traçar uma linha de cada desses pontos entrando para dentro do triângulo. E no ponto que essas linhas se encontrarem, a gente vai ter a nossa textura. Né? No caso, aqui, na porcentagem de silt, que está de 35% a 40%. A gente vai seguir esse traçado em diagonal aqui, até ele encontrar, por exemplo, com a argila que vem daqui, ó, que sai daqui e se encontra com ele nesse meio do caminho aqui, ó. E aí esse 30% de areia também vai sair daqui e vai se encontrar com esse silt e essa argila nesse meio do caminho. Isso significa que a textura desse solo que está aqui em amostra é um solo franco argiloso. A gente vai fazer um exemplo prático agora. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui e a gente vai fazer um exemplo junto, todo mundo, que é diferente desse aqui. E acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas de princípio, é confuso isso? Não, eu entendi agora. Tô falando, deu para entender, porque já vai ter a porcentagem, né, da areia, do silt e da argila. Então a gente só tem que cruzar, não é isso? Uhum, exatamente. Então, você só tem que marcar na pirâmide e cruzar os pontinhos. Aí no ponto que der é a porcentagem. Eu baixei uma imagem aqui no Google, eu vou tentar transmitir para vocês aqui, para a gente poder fazer de um triângulo textural, para a gente fazer um exemplo junto aqui. Paulo, se passar de 100 faz o quê? Tá errado. A questão tá errada, porque a questão vai dar para vocês a porcentagem. Vocês não vão fazer é só classificar. A questão vai dar para vocês a porcentagem. Vocês não vão calcular porcentagem nenhuma, mas a questão vai dar uma porcentagem para vocês. Aí se vocês somarem a porcentagem passar de 100 ou der menos que 100, a questão tá errada. O erro não tá com vocês, o erro tá com a questão, basicamente. Aí, enfim, né, deu para entender? Paulo? Show. Então vamos lá. Vou transmitir aqui, peraí. Dá dando pra ver o triângulo aqui? Tá. Sim, dá pra ver. Show. Enfim, a gente tem aqui um triângulo textural, tô no Paint aqui pra gente poder fazer. Então vamos vamos pegar valores arbitrários. Vamos pegar, sei lá, 70% de argila. Vamos pegar uma quantidade de argila, um A de argila aqui, ó. 70%. Perdoe minha letra que eu tô com o mouse aqui, é feio. 70% de argila. De areia, vamos botar 10% de areia. (70 mais 10 dá quanto? Dá 80, né? Então, arbitrariamente de silt, para dar os 100%, a gente precisa ter 20% de silt. 20% de silt. Então, vamos lá. De argila, a gente tem 70%. Então, vamos marcar aqui, ó, 70%. De areia, a gente tem 10%. Então, vamos marcar aqui, ó, 10% na areia. De silt, a gente tem 20%. Então, vamos marcar aqui, ó, 20% no silt. Vamos lá, a gente tem 3 pontos agora. 70, 20 e 10. Onde é que esses pontos vão se encontrar? Aqui, ó. A gente vai puxar daqui, ó, até aqui. E daqui até aqui. Aqui a gente já matou a questão. Mas para poder cumprir o protocolo todo, a gente vai pegar os 10% de areia que está bem aqui. E vamos puxar também, ó. E vamos puxar. Onde é que eles se encontraram? Bem aqui. Em qual compartimento eles se encontraram? No muito argilosa. Ou seja, a textura desse solo, que tem 70% argila, 10% de areia e 20% de silt, vai ser muito argilosa. Vamos tentar um outro exemplo agora. Deu para entender o exemplo que eu dei? Deu. Ei, tu foi cirúrgico agora, ó, porque eu falei que estava tranquila, aí depois que chegou isso aí. Mas foi muito interessante como tu fez, porque primeiro tu circulou a porcentagem de cada um. Sim. Aí ficou bem transparente, assim.
Sim, aí na prova, se cair, né, não é certeza, mas eu acho que na prova do ano passado, na minha turma, caiu. É porque eu não fiz a primeira chamada, eu fiz a segunda, né, porque eu não pude fazer a prova no dia. Aí, se eu não me engano, na primeira chamada caiu isso aqui, na segunda chamada não caiu. Mas eu acho que caiu na primeira. Vamos agora supor que tem um solo com 60% de silt, 20% de argila, deu quanto? Deu 80, né? E 20% de areia. 20% de areia. Onde é que eles vão se encontrar? Onde é que esses pontos vão se encontrar? De argila, a gente puxa aqui, ó, até a argila se encontrar onde o silt vai vir, ó. O silt vai vir aqui e a areia vai sair daqui e vai se encontrar bem aqui com eles, né? Ele vai seguir essa linha, ou essas linhas paralelas ou essas linhas em diagonal. Então, eles vão se encontrar nesse ponto. Então, a gente vai circular aqui e esse ponto ele está onde? Em franco-siltosa. Ou seja, esse solo que tem os 60% silt, 20% argila e 20% areia, ele vai ser de textura franco-siltosa. Isso em campo, só dando um adendo, isso em campo é muito difícil a gente fazer. Porque para você saber a porcentagem de argila, silt e areia de um solo, é só em laboratório. Né? E aí você precisa levar para o laboratório vai determinar a porcentagem de cada componente. Né? Então, isso em campo a gente não vai fazer, mas pode ser que isso caia na prova. Né? Então, esse solo que a gente analisa, com 60% de silt, 20% de argila e 20% de areia, ele é de textura franco-siltosa. Deu para entender, pessoal? Se tu puder fazer só mais uma vez, pegando tipo assim, 55, Perfeito, é isso que eu queria fazer. 43, só pra. Ei, mano, eu te amo por causa disso, viu, Igor? Porque tá muito bom. Vamos lá. 45% de argila, vamos supor. 45% de argila. Mais, sei lá, 25% de silt. Isso dá 45 mais 25, dá quanto, hein? Dá 70, né? Então vai ser 30% de areia, por exemplo. Isso dá 100, né? 45 mais 25 dá 70, 70 mais 30 dá 100. Então, a soma deu 100, tá correto. Onde é que eles vão se encontrar? Aqui, ó. Vai puxar aqui. Vai puxar aqui. Eles vão se encontrar nesse meio aqui, ó. E aí, ó, vai puxar esse 30 daqui, ó, dessa linha diagonal. E vai se encontrar certinho com eles dois de novo. Ele vai se encontrar exatamente nesse ponto. Ou seja, a textura desse solo é uma textura argilosa. É uma textura de argila. Ou seja, 45% de argila, 25% de silt e 30% de areia vai dar um solo de textura argilosa. Deu para entender? Henrique, só uma coisa. Não necessariamente ele precisa seguir a linha, né? Porque, tipo, no 50 que tu fez, tipo, eu acho que tu não seguiu a linha. Ou seguiu? Essa partezinha. Qual? Essa última que eu fiz? O 50. Porque na areia e no silt tu seguiu a linha, mas na argila eu acredito que não. Pronto, na argila e no silt eu coloquei, ó, o silt foi 25 e a argila foi 45. Eu não segui a linha que tá aqui demarcada, mas eu segui a orientação da linha. Percebe que a linha aqui tá Ah, diagonal? perfeito, Eu perfeito. segui na diagonal. Mas eu não segui a linha, exatamente, eu segui na diagonal. Aqui, ó, na argila, as linhas estão paralelas. Eu segui a linha paralela. Mas eu não segui exatamente a linha que ele tá demarcado aqui. Entendeu? É isso. Show até aqui, por enquanto? Tudo tranquilo? Entenderam? Pois é, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês estejam com dificuldade? Em fatores formadores? Vocês têm alguma dúvida em fatores formadores? Em textura? Em características morfológicas? Perfil de solo? Tu pode dar só uma letra nos fatores formadores, assim? Fatores formadores. A gente tem 5, que é o material originário, o relevo, o clima, os organismos e o tempo. Desses 5, qual que tu tem mais dúvida? Assim. Eu acho que mais os organismos mesmo. Pois é, os organismos. Porque assim, um solo sem organismos, eu vou botar no slide, mas eu vou falando logo. Um solo sem organismos, ele é um solo morto, ele é um solo pobre, né? Um solo que
não é solo. Se ele não tem organismo, se ele não tem matéria orgânica, ele não consegue, ele não pode ser um solo. Porque a matéria orgânica é um constituinte do solo, né? É um dos fatores de formação do solo. Então, se esse solo não vai ter matéria orgânica, ele vai ser um solo muito. Ele não vai ser um solo, basicamente. Né? Mas qual é exatamente a função da matéria orgânica desses organismos para esse solo? Né? Eu vou transmitir aqui. Né? Bem rápido. Pronto. É isso aqui que eu queria. Pronto. Basicamente, a gente vai ter 3 tipos de organismos que vão fazer parte do solo. Né? Dos organismos que fazem parte do solo são os micro-organismos, a flora e a fauna. Além da ação humana também, né? Enfim, os organismos, eles são as bactérias, os fungos que estão presentes naquele solo. E esse solo, esses micro-organismos, qual vai ser a função dele nesse solo? Vai ser fazer a ciclagem da matéria orgânica, eles vão ser agentes decompositores. Então, por exemplo, uma folha que cai, um animal que morre, esse solo, esses micro-organismos, eles vão ser responsáveis por fazer uma decomposição desse material e ele vai devolver essa matéria orgânica, esse carbono que é de uma folha seca, de um animal morto, ele vai devolver esse carbono para o solo. Né? Então ele vai devolver muitos desses nutrientes, esses micro-organismos vão devolver esses nutrientes para o solo. Então como se fosse, a questão dos micro-organismos é como se fosse uma coisa cíclica no solo. Né? A gente vai ter, por exemplo, a flora, por exemplo, né? É outro exemplo de organismo que tem no solo. Essa flora, as árvores, por exemplo, vão puxar esse carbono, esses nutrientes do solo, vão se alimentar, vão sobreviver desses nutrientes. E, por exemplo, quando uma folha dessa árvore ela morre, ela cai, ela devolve esse carbono para o solo. Né? Os micro-organismos que estão presentes no solo, eles vão decompor essa folha, essa matéria orgânica morta, né, que caiu de novo no solo, e ele vai devolver os nutrientes e o carbono que tem presente naquela folha, por exemplo, naquele galho que caiu, ou naquele animal que morreu, ele vai devolver esses nutrientes para o solo. Então vai sendo uma coisa cíclica. A flora, a fauna e até os próprios micro-organismos, eles vão se aproveitar daquilo que o solo dá para eles, e eles vão devolvendo ao solo também aqueles nutrientes, aquele carbono que eles tiram para poder sobreviver. É como se fosse uma coisa cíclica, né? Enfim, então esses organismos, eles ajudam a decompor a matéria orgânica, ajudam a fazer a ciclagem dos nutrientes, por exemplo, o ciclo do fósforo, o ciclo do nitrogênio. Ele perpassa muito por essas relações dos micro-organismos no solo. Né? Então, o fósforo do solo, o nitrogênio do solo, ele vai sendo renovado por essa questão dos organismos do solo. Né? Então, para o solo poder se manter saudável em relação aos minerais que ele tem, ele precisa desses organismos, né? Porque esses organismos vão fazer a reciclagem desses minerais, né? O que a gente chama, que a gente viu em ecologia, eu acredito que vocês já fizeram em ecologia, que a gente chama dos ciclos biogeoquímicos, né? Que a gente tem o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, né? E o solo, ele vai fazer parte de alguns desses ciclos, né? Até mesmo o próprio ciclo da água ele vai fazer parte, né? Então, esses organismos, eles vão ser parte preponderante de fazer com que o solo faça parte dessa renovação desses componentes químicos, né? Como o fósforo, como o enxofre, como a água, como o carbono. Né? Então, a participação dos minerais, dos organismos é muito importante nessa questão. Né? Enfim, como eu falei, né, a macroflora, que é as árvores, as plantas, vai ser muito importante tanto nessa questão da ciclagem dos nutrientes, mas ela também vai ser muito importante na questão da proteção do solo em relação à erosão. Né? Ou seja, um solo desprotegido, um solo que não tem uma cobertura vegetal, ele vai estar muito mais propício, por exemplo, à erosão, a erosão, a criação de vossorocas, de assoreamento dos rios, por exemplo, vai ser muito mais propício, porque a gente não vai ter, por exemplo, as raízes do solo segurando aquele solo, a gente não vai ter as folhas das árvores ou até as folhas que estão ali no chão
protegendo o solo do impacto das gotas de chuva, por exemplo. Então, quando a gente não tem uma cobertura vegetal ali naquele solo, quando aquele solo é desprotegido, quando ele não tem uma matéria orgânica muito presente naquele solo, ele vai ser um solo desprotegido, e quando a chuva cair, por exemplo, o escoamento superficial daquela água por cima daquele solo, ele vai ser muito forte. Então ele vai carregar muito mais material do que ele carregaria se tivesse uma cobertura vegetal. Né? Então a flora, a vegetação também funciona, além de renovação de componentes químicos do solo, ele também vai ser importante para a proteção desse solo. Né? E é isso que é importante da matéria orgânica, dos micro-organismos e da matéria orgânica no solo, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, né? Os micro-organismos no solo, eles são responsáveis pela ciclagem do nitrogênio, ciclagem do carbono, ciclagem do fósforo, enfim. Isso é a principal participação dos componentes orgânicos, do material orgânico no solo. Eu queria saber uma outra coisa aqui no relevo, que eu estava vendo esse slide mais cedo. Eu queria saber se vocês sabem o que é isso aqui, ó: eluvial, coluvial e aluvial. Vocês sabem o que é isso? Ou vocês já ouviram falar desse termo? É a formação perdão, da montanha, assim? Tipo, solo mais jovem, mais velho? Pode ter a ver, mas não é exatamente isso. Quando a gente está falando de eluviação, aluviação e coluviação, a gente está falando de deposição ou transporte de material. Vocês percebem que nesse slide, a parte do topo dessa montanha, ela está marcada com eluvial. Por exemplo, se eu tenho esse aqui, esse relevo que a gente tem bem aqui, é um relevo em formato de tabuleiro, é um relevo muito plano em cima, né? Se eu tenho um relevo muito plano, se eu tenho uma planície, um relevo em formato de mesa quase, né? O material que sofre erosão e intemperismo, que sofre intemperismo nessa região, ele vai ter uma tendência a ficar nesse local ou ele vai ter uma tendência a se deslocar? Quando ele está numa área mais plana, ele tem uma tendência a ficar naquele local, né? Porque se a gente tivesse uma declividade, aí sim, se fosse um topo de uma montanha, por exemplo, que tem um pico, né? Aí sim aquele material que é erodido ali, que é intemperizado e erodido ali em cima, ele vai descendo, né, até o sopé da montanha, até as encostas da montanha. Mas como aqui a gente tem um relevo tabular, né, esse material que é intemperizado no topo dessa montanha, muitas vezes ele vai ficar ali em cima mesmo, né? Só aquele que está ali na borda que vai descer. Quando esse material ele é intemperizado e ele forma o solo naquele local que ele foi intemperizado, isso a gente chama de eluvial. Ou seja, é no lugar. Solos que se formam exatamente naquele local que ele foi degradado. Quando é o coluvial é basicamente transporte por gravidade. Ou seja, está aqui coluvial. Coluvial está aqui, ó, na imagem que a gente tem aqui, coluvial está na encosta da montanha. Quando esse material ele é degradado, ele é intemperizado na encosta da montanha, ele vai continuar lá em cima? Ele vai continuar lá em cima na encosta da montanha, mesmo tendo uma rampa para ele descer? Não, ele não vai continuar lá em cima, ele vai descer. Ou seja, esse material ele vai ser transportado por meio de gravidade nessa região aqui onde dá a encosta do morro, né, onde tem uma declividade. Então, coluvial é a transporte por gravidade. Já o aluvial, que é esse que está mais embaixo, é um transporte feito pela água. Ou seja, solos formados pela deposição de sedimentos que foram transportados por cursos d'água, que é rio, córregos e por aí vai, eles vão ser solos aluviais, que são solos que tiveram o seu material de origem transportado pela água. Agora, os solos coluviais são aqueles solos que vão ser formados por materiais que foram carreados pela gravidade. E os solos eluviais são aqueles solos que vão se formar daquele material que foi intemperizado naquela região mesmo, que não teve locomoção daquele material. Então é importante vocês terem em mente a diferença entre eluvial, coluvial e aluvial. E vocês entenderem, a partir disso, a importância do relevo na formação do solo, por exemplo. Se eu tenho, por exemplo, sei lá, esse aqui é um exemplo perfeito. Aqui a gente tem uma serra, né? Pronto. Tem uma serra.
vocês acham que o solo que se forma no topo da serra e o solo que se forma no sopé da serra, na encosta da serra, qual deles vai ser mais profundo? O solo que está desenvolvido no topo da serra ou o solo que está desenvolvido na base da serra? Qual deles vai ser o solo mais profundo, mais desenvolvido, por exemplo? Qual vocês acham que vai ser? Eu acho que na base, né? Exatamente. O desenvolvimento, o solo mais profundo vai ser na base, porque é onde ele recebe mais sedimentos, né? Os sedimentos do topo da serra, eles vão sendo intemperizados e eles não permanecem no topo da serra, porque a gravidade não deixa com que eles fiquem ali no topo da serra. Então esse sedimento vai descer, vai acumular ao redor da serra e vai formar solos mais profundos, né? Então a gente vai ter solos coluviais, ou seja, deposição de sedimento que foi carreado pela ação da gravidade. Então a gente vai ter um solo coluvial. Quando a gente tem, por exemplo, os neossolos flúvicos, que são solos que se formam ao longo dos cursos de rio, ali a gente vai ter solos aluviais, que são solos que se formam a partir do transporte de sedimentos que foram transportados através da água. E aí a gente vai ter solos aluviais, que são solos que se formam a partir de sedimentos que foram transportados pela água. Eu vi aqui no chat que tem alguma dúvida aqui. Mais um procedimento de questionamento mais subjetivo para construção, participação. Sim, Paulo. Henrique, Oi. Não, só tu pode depois só, tipo, falar um pouco sobre os blocos anulares, quer dizer, angulares, subangulares, prismáticos. Acho que é só isso que eu estou em dúvida, assim, no momento. Que é a questão da estrutura do solo, né? Eu vi que na aula passada o professor fez uma pergunta de estrutura para vocês não ficaram meio titubeando, assim, sabe? Enfim, a estrutura do solo é como que vai se dar a organização dos agregados do solo, né? Então, muitas vezes a gente pensa no solo como uma estrutura muito granular, né? Muito aquela areia, né? Quando você está na praia, você pega aquele tanto de areia e vários grãozinhos, né? Vários grânulos. Mas nem sempre o solo vai se configurar dessa forma. E ele vai se configurar de algumas formas diferentes. E aqui nessa tabela a gente vai ter algumas dessas formas que o solo se estrutura, né? Primeiro a gente vai ter o mais comum, que é a estrutura granular, que é aquela que a gente está mais habituado, que a gente está mais acostumado a ver, né? Quando a gente está, sei lá, visitando o interior, quando a gente vê o solo, assim, de qualquer forma, que é a estrutura granular, que é esses granulozinhos mesmo que a gente está acostumado a ver, né? E aqui nesse slide é muito interessante que a principal característica dele é que ele está aqui, ó, horizonte O, bem aqui, ó. Granular é muito presente no horizonte A, na verdade, né? Eu falei horizonte O, não sei porquê. Horizonte A, ou seja, que é aquele horizonte que a gente sempre está vendo, que é o horizonte superficial, aquele horizonte que a gente está sempre em contato. Então, a gente sempre está associando a forma como o solo se consolida com a estrutura granular, porque ela é muito comum no horizonte A, que é esse horizonte superficial. Mas a gente também vai ter outras formas do solo se organizar, que é, por exemplo, em blocos angulares e blocos subangulares, né, que já estão presentes ali os horizontes B, que são aqueles horizontes subsuperficiais, que estão abaixo do horizonte A e muitas vezes abaixo do horizonte A e do E, né, quando existe o horizonte E. Né? E aí a gente vai ter blocos angulares e os blocos subangulares. Os blocos angulares são aqueles blocos que têm aquelas pontas, né, que são blocos mais pontudos, que têm aquelas arestas, né? E aí eles são muito mais presentes em solos mal drenados, como tem aqui, ó, horizonte B de solos mal drenados. Ou seja, aqueles solos que a água não percola, aquele solo que a água não consegue infiltrar tanto. Então, como a água ela não passa por esse horizonte B muitas vezes, né, e ela não consegue, e a água é um grande agente intempério, né, ele não consegue desgastar muitas vezes essas pontinhas dos blocos, né. Então, esses blocos angulares eles vão ser mais pontudos, justamente porque eles estão ali nos horizontes B de solos mal drenados, né, de solos em que a água fica ali presa nos horizontes superficiais, ela não entra para dentro do solo tanto, né. Enquanto que, por exemplo, os blocos subangulares vão ser aqueles blocos, né, que vão ser
que vão ser mais com arestas mais aparadas, né? Vão ser um pouco mais arredondados, né? Que são muito presentes em horizonte B de solos bem drenados, né? Ou seja, a água passa, vai ali, consegue dar uma dissolvida ali nas arestas e tal, e aí acaba tirando um pouco desses ângulos muito acentuados que esses blocos vão ter, né? E a gente já percebe que do granular para os blocos, a gente já percebe uma diferença de tamanho, né? Os grânulos eles são mais pequenininhos, os blocos eles já são um pouco mais maciços, né? Eles já são torrões maiores, né? Aqui a gente vai ter exemplos, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente vai ter exemplos de blocos, né? São bloquinhos um pouco maiores, né? Aqui, por exemplo, a gente vai ter blocos angulares, né, que são mais pontudos aqui, ó, como eu estou apontando, são blocos um pouquinho mais pontudos, mais quadradinhos, e aqui blocos subangulares, né, que são mais arredondadinhos, né, não tem tanto essas pontas, não tem tanto essas arestas, né. Enquanto que, por exemplo, a gente vai ter outro tipo de estrutura, que é a estrutura prismática, que aí vão ser essas estruturas, prismática, colunar, laminar, elas vão ser mais pontuais, né? Elas vão ser, por exemplo, as estruturas prismáticas e colunar, elas estão muito presentes nos horizontes B, né? Que são os horizontes superficiais, de alguns solos específicos, como os planossolos e os luvisolos, né? A prismática, ela tem, né? A prismática colunar, ela tem mesmo essa aparência de uma coluna, né? Como se fosse um bloco enorme que, sim, que ele tem um certo tamanho vertical, né? Ou seja, ele é como se fosse realmente uma coluna de uma casa, por exemplo, né? Como se fosse, enfim, então ele não é muito espesso, mas ele é muito longo, né? Ele é afinado, digamos assim, ele é uma coluna mesmo, né? Então o solo ele pode se organizar dessa forma. Ele está presente no horizonte B, nos horizontes B, né, de alguns solos em específico, então ele depende de algumas condições em específicas para poder acontecer. Enquanto, por exemplo, a estrutura laminar, que é essa que a gente está vendo aqui em cima, né, que é de fato como se fossem pequenas lâminas, né, a gente tem aqui um segmento que ele é mais horizontal do que vertical, né, a gente tem uma estrutura mais horizontalizada do que verticalizada, como por exemplo as colunas e as prismáticas, e a gente percebe que na laminar a gente tem várias camadazinhas, várias laminazinhas, né? Como se fosse ali, enfim, pequenas lâminas que foram colocadas uma em cima da outra e formam assim a estrutura laminar, né? Elas são muito presentes em regiões secas e frias, né? Por exemplo, em solos que estão ali nas regiões árticas, nas regiões mais frias, por exemplo, do nosso planeta, né? Então, ou elas são presentes também em horizonte A, que sofre muita compactação, né? Ou seja, aquele horizonte que, sei lá, aquele solo que sofreu muita atividade agropecuária, o gado é pesado, então o gado vai compactar esse solo. Pode ser que a estrutura daquele horizonte A se altere e vire uma estrutura laminar, porque aquele solo ele vai ser pisoteado, aquele solo vai ser compactado, aquele solo ali vai ter muita coisa pesada em cima dele e ele vai se compactar, né? Os poros que ele tem, o ar e a água vão sair, e aí ele vai se organizar ali, se compactar e vai formar pode ser que forme essa estrutura laminar também. E aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, aqui é uma estrutura colunar, aqui é uma estrutura, a D é uma estrutura laminar, aqui a C é uma estrutura em blocos, a E já é uma estrutura granular. Enfim, não é tão complicado assim, é fácil de entender. Enfim, pessoal, já são 2h05. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu acho que não, acho que ficou tranquilo, se entender. Tranquilo? Obrigado, Vic. Show. Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? O Paulo perguntou aqui no chat se há possibilidade de questões mais subjetivas. Exemplo, importância do solo, impactos antrópicos no solo na agricultura. Sim, existe possibilidade grande disso cair, inclusive. Né? Então, estudem essas questões um pouco mais subjetivas do que simplesmente mais técnicas também. Estudem essa questão da importância dos solos, definição do solo, quais são as principais características para um solo ser um bom solo, um solo bem agricultável, ou seja, um solo fértil para a agricultura, os impactos antrópicos no solo, enfim. Então estudem essa parte também, porque pode ser que caia e eu acho muito provável que caia também. Né? Enfim, não se preocupem, pessoal, a prova não é tão difícil assim. Claro que você precisa estudar, né?
Mas, assim, você também não é algo que você vai ler e você não vai fazer ideia para onde que vai. Mas a prova é tranquila. A Vlad, eu acho que a Vlad é até branda nas correções, eu acho. Mas assim, desenvolvam, né? São questões abertas, são questões, muitas vezes, acho que a maioria vão ser questões subjetivas, acho muito difícil ter alguma questão de marcar. E assim, desenvolva, né? Tipo, ela sempre dá esse exemplo na sala, a professora Vlad, tipo, qual é a importância do material, dos componentes minerais para o solo. Que é muito importante, que não sei o que, os componentes minerais são muito importantes. Não coloque o enunciado da questão na resposta. Desenvolva bem. Né? Procure desenvolver bem que vocês vão tirar uma nota boa. Né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu sei que geografia física ela é um pouco menos gostada na universidade, eu tenho essa impressão, mas não é uma não é algo de outro mundo também não. A prova vai estar tranquila, não se preocupem. Eu acho que eu e a Gabi vão estar lá também fiscalizando. Se vocês tiverem uma dúvida na hora, a gente tira também. Claro que a gente não vai dar resposta, mas a gente vai estar lá, para ajudar vocês. E é isso, pessoal. Não se preocupem, vai dar tudo certo. Estudem que o sucesso é garantido, viu? Não se preocupem. Obrigado, viu, pessoal? Boa tarde a todo mundo. Valeu, Henrique. Obrigado. Boa tarde.